Durante o sono, a gente tem muitos sonhos interessantes e aí a gente fica se perguntando o que será que eles querem dizer. Mas parece que tem tantos caminhos para interpretar um sonho que é difícil dizer o que ele realmente significa. Então, será que tem como ter alguma direção nisso? E é por isso que teve um pesquisador chamado Carl Gustav Jung, que ele escreveu sobre a interpretação de sonhos, e eu vou me basear nele aqui. Na verdade, eu estou me baseando numa obra sobre ele, que é essa que está aparecendo na tela. Essa obra tem umas 200 páginas e eu vou trazer aqui um resumo para você ter uma noção. Bom, o que não é? Eu não estou falando sobre uma interpretação espiritual dos sonhos e nem sobre como prever o futuro, esse tipo de coisa. Eu não estou julgando quem acredita nisso, mas não é o foco aqui falar sobre esse tipo de interpretação. E também não é sobre um manual específico de como interpreta sonhar com cobra, sonhar com rato, sonhar com aranha, porque o objetivo não é esse aqui, não é esse o método. Então o método, ele é proposto pelo Jung, é um método onde duas pessoas, o paciente e o terapeuta, vão conversando e tentando juntos descobrir o que o sonho significa. E na verdade, nem importa tanto descobrir o significado do sonho, porque muitas vezes só de prestar atenção no sonho, mesmo que você não entenda ele, isso já ajuda a você balancear a sua mente, porque a maior parte do tempo a gente está usando a mente consciente. Então a gente está prestando atenção na parte mais racional. Sendo que nós temos uma outra parte da nossa cabeça que a gente não presta atenção, que é essa que se manifesta nos sonhos. E então, quando a gente presta atenção nos sonhos, ajuda a equilibrar um pouco e melhorar a saúde mental, digamos assim. O Jung, ele falava que existe uma área iluminada da nossa mente, uma área que a gente está percebendo, que é essa área da autoimagem, como se fosse um holofote e fosse o círculo, assim, que você consegue ver no palco, aquele círculo iluminado. E existe uma outra área que você não consegue ver sobre você, que é uma área mais sombria. Essas coisas que você não percebe sobre você mesmo é aquilo que você não quer ver. Só que dá para mudar o foco dessa luz, e quando você começa a ver nos sonhos características suas que você não gosta, essa luz vai mudando, você vai prestando atenção em outras coisas, mudando o foco, e vai percebendo aspectos de si que eram antes ignorados. E aí a sua própria compreensão, sua própria autoimagem muda. E você vai mudando o jeito de se ver, e no final das contas muda o jeito que você vê o próprio mundo. E aí, por exemplo, a pessoa sonha com macaco. O que é que isso significa? O Jung diz, depende. Depende do que faz sentido para você. Será que esse animal representa no seu sonho uma característica sua de que você está esquecendo daquele lado brincalhão seu? Ou será que isso representa que você esqueceu de viver uma vida mais natural, mais simples, longe dessa bagunça das grandes cidades? Vai depender da sua situação e do que está fazendo sentido para você. Então a pergunta que ele faz é como cada imagem do sonho se relaciona com um aspecto da sua personalidade. Ele vai mostrando que vários sonhos diferentes podem ter ligações, como se fossem episódios de uma série, e esses episódios eles são parecidos entre si porque foram feitos pelo mesmo autor. Então você vai encontrando pontos de contato ali e um sonho ajuda a entender melhor o outro. Também ele diz que os sonhos são como cebolas, eles têm camadas. Então nessas camadas, você entender como aquele sonho se relaciona com a sua própria vida é a camada mais superficial. Mas você entender como o sonho se relaciona com as grandes histórias da humanidade é uma camada mais profunda. Quais são essas grandes histórias da humanidade? Os contos de fada, a literatura, as religiões e as fábulas. Essas grandes histórias, elas podem ser conectadas com o sonho e ajudam a entender um pouco melhor o significado dele.